Olá, nós chegamos ao fim do desafio dessa semana. Recebemos mais de 800 dicas, analisamos todas e gostaríamos de comentar todas, mas tivemos que escolher algumas que nos chamaram mais a atenção, porque senão seria preciso vários vídeos para comentar todas essas dicas. Selecionamos algumas pelos temas que foram mais abordados, então vamos lá. Começando pelo método de cocção, vamos falar do peixe. Essa dica é do cozinheiro Paulo Lossas. O Paulo pede para colocar louro, orégano, suco de limão e sal e aferventar um pouquinho o peixe. Escorrer e levar para cocção ou ao molho ou ao forno, com batata, tomate, cebola, pimentão e cheiro verde. Vamos falar do fígado, que é bem polêmico e as crianças têm difícil aceitação. Essa dica é da Marlene Silva Costa. A Marlene pede para acrescentar ao fígado já refogado um creme que ela faz com leite em pó e amido de milho e deixa o fígado parecido com estrogonofe. As crianças aceitam bem. Outra dica sobre o fígado é da Andréia de Almeida Neves. Ela pede para deixar escorrer bem, temperar com alho e sal e deixar descansar por 1 hora. Fica saboroso e não junta água no preparo. Depois disso, ela prepara numa frigideira antiaderente com pouco óleo. Junta salsinha e cebola fatiada. A aceitação das crianças é bem melhor. Sobre o ovo mexido. A gente recebeu várias dicas falando a mesma coisa, mas essa dica é da Sandra Gonçalves. Para que o ovo não fique preto durante a preparação, a Sandra usa suco de mais ou menos 7 limões. E os ovos mexidos ficam com uma aparência bem melhor e uma textura bem melhor. Outra dica é da Cristiana Aparecida da Silva Cavalieri. Ao fazer os ovos mexidos, ela pede para untar com óleo a panela por dentro e dar uma pequena aquecida. Desliga o fogo, coloca os itens de preparo sem mexer por 5 minutos em fogo baixo. Depois, mexe a mistura quando já tiver um pouco cozida. Ela utiliza mais ou menos 8 cartelas de uma vez só e numa panela só e não gruda. Sobre o ovo cozido, bastante gente também deu essa dica. Essa dica é da Ana Lúcia Olimpo de Oliveira Alves. Ao cozinhar os ovos, a Ana acrescenta sal na água, que facilita a soltura da casca, então fica bem mais fácil para descascar. E ela também coloca limão, que é para não escurecer a panela. Outra dica sobre o ovo cozido é da Janaína de Oliveira Fernandes da Silva. Ela coloca um pouco de vinagre na água, né, onde a panela vai cozinhar para o ovo não escurecer. Vamos falar da pipoca. Essa dica é da Graziele Fernanda Vieira de Souza. Para estourar a pipoca em grande quantidade sem queimar, ela coloca o óleo até cobrir o milho. Tampa a panela até começar a estourar. Quando tiver um pouco estourada, abre a panela e mexe com o remo. Aproveita-se todo o milho, não queima e as pipocas não pulam para fora. Vamos falar sobre a beterraba. Beterraba e os outros legumes em geral, eles têm pouca aceitação pelas crianças, né? E é um tema bem polêmico a aceitação desses legumes. A dica que eu vou dar agora é da Ênia de Oliveira dos Santos. A Ênia bate no liquidificador e acrescenta a beterraba ou no molho do macarrão ou no cozimento das carnes. As crianças comem e repetem. Só que o indicado, né? Tanto pelo DASI como pelo FNDE, para que a criança tenha uma alimentação saudável e conheça aquilo que ela está comendo, é você servir esse alimento, é apresentar esse alimento para a criança, né? Não tentar camuflar. Mas é uma tentativa válida para diminuir o desperdício. O que a gente pede para vocês é para colocar um pouco desse alimento ou na forma de salada ou cozido e mostrar para a criança, né? E incentivar que essa criança pegue esse alimento. É preciso que a criança conheça aquilo que ela está comendo, para que ela tenha uma alimentação mais saudável. A gente sabe que em casa às vezes não é hábito e aí essa criança chega na escola e nunca viu aquele alimento. Por isso que é obrigação nossa apresentar esse alimento para essa criança, para ela conhecer aquilo que ela está comendo. Uma outra dica que foi campeã é como descascar a abóbora. Essa dica é da Rosângela Francisco Ribeiro dos Santos. Então, o que a Rosângela faz? Ela descasca, lava a abóbora, corta ao meio, retira as sementes e coloca numa panela com água para ferver, para dar uma pré-cozida nessa abóbora. Depois escorre, deixa esfriar um pouquinho
durinho e a casca vai sair com bastante facilidade. Dicas sobre como descascar o alho. Essa dica é da Roberta Barros Lopes Silveira. Então, todo mundo sabe que o alho queima, né, os dedos. Então, o que a Roberta faz? Ela corta a parte de cima do alho, separa os dentes e coloca por 30 segundos no micro-ondas. Fica facinho de descascar. Outra dica sobre o alho é da Carmen Alves. Ela coloca de molho na água por 10 minutos. Também fica facinho de descascar. Dicas sobre o feijão. Essa dica é da Sônia Maria Risse. Deixar o feijão de molho. É importante deixar o feijão de molho para evitar que se acumulem os fatores antinutricionais. O que são fatores antinutricionais? A gente tem no feijão os fitatos, que impedem a absorção de outros nutrientes e tornam a digestão mais difícil. Então, quando a gente coloca o feijão de molho, a gente diminui a quantidade desses fitatos, né? E ele cozinha mais facilmente e a gente elimina um pouco dos fatores antinutricionais. Vamos falar um pouquinho agora sobre organização da cozinha. Essa dica é da Selma Vicentim Modena. O que a Selma faz? É o mise en place. É muito importante fazer o mise en place. O que é isso? É deixar separado, é a arrumação de tudo aquilo que você vai usar no preparo. Então, você já deixa os utensílios e os ingredientes separados. Então, antes de começar a receita, fica muito mais fácil e agiliza o preparo. Outra dica que a gente tem é da Ellen Coraza Santos. É fazer escala para higienização da cozinha. Isso facilita bastante, né? A gente mantém os equipamentos e o ambiente sempre limpo e não sobrecarrega nenhum dos funcionários da cozinha. Cada dia tem uma tarefa diferente e a cozinha vai estar sempre limpa. Outra dica é do Renê Araújo dos Santos. O Renê, ele costuma colocar etiquetas coloridas com a validade dos produtos na dispensa. Então ele coloca etiquetas vermelhas para os produtos que estão próximos do vencimento. Coloque etiqueta laranja para os produtos que têm validade intermediária e coloca a etiqueta verde para os alimentos que têm uma validade maior, mais longa. Isso facilita, né? Porque você entra na despensa e já olha o que está em vermelho, sabe que tem que pegar primeiro. Vamos agora a algumas dicas de limpeza. Essa dica é da Janaína de Oliveira Fernandes da Silva. A Janaína, ela passa um pouco de óleo por dentro da tampa das panelas, para evitar que elas fiquem manchadas com a marca do vapor da cocção. Outra dica de limpeza, da Fátima Rodrigues Silva. A Fátima faz uma mistura de detergente com vinagre. Então, ela coloca 500 ml de detergente com 200 ml de vinagre. Essa mistura é boa para limpeza de panelas e fogões, que ela dá brilho no alumínio, das panelas e nas partes metálicas. Então, é uma boa dica para evitar o uso do limpa-alumínio, que é proibido por lei. Dicas sobre educação nutricional. A gente recebeu várias dicas sobre educação nutricional. Sabe que vários cozinheiros se envolvem, né, no processo de formação dos hábitos alimentares das crianças. Isso é muito importante, porque a gente sempre fala que o cozinheiro é um educador também. Então, eu vou dar uma dica agora do Rodrigo Amaral Kawaguchi. Olha que dica interessante. O que aconteceu na escola do Rodrigo? Ele pediu para as professoras, né, deixar ele entrar na sala e conversar com as crianças, porque ele percebeu que a primeira vez que ele fez o arroz com açafrão e o arroz ficou amarelo, as crianças não aceitaram. Então, o que ele fez? Ele entrou na sala de aula, principalmente para os menores, né, da educação infantil, e falou que ele tinha ganhado um pó mágico de um amigo que era índio e que dava, né, poderes para as crianças, e que ele pedia, né, para as crianças experimentarem o arroz e falar o que elas acharam. E diz que teve que fazer correndo o arroz porque as crianças comeram tanto arroz naquele dia que ele teve que sair correndo para preparar mais. Então, essa é uma dica legal, né? Para incentivar as crianças a comer. Outra dica, Neuci Francisco Dias. O que a Nancy fez? Uma horta no fundo da escola. Plantou tempero e até algumas verduras. E mostra, né, para as crianças como é que funciona a horta, né?
que alimentos ela tem ali, e ajuda muito, né? Alguns temperinhos diferentes da horta, ajuda na aceitação das crianças. Outra dica que a gente tem aqui é sobre o entupimento das pias. Nós temos uma dica da Ana Gilza Batista de Souza Araújo. O que a Ana faz? Ela passa os pratos numa bacia com água quente para retirar os restos, né, de alimentos, e depois escorre numa peneira, né, para não esses restos de alimentos não entrarem na pia e entupir. É uma boa dica, né, passar numa bacia e passar numa peneira, ou deixar a peneira na pia, né, para não cair esses restinhos de alimento do prato. Nós tivemos bastante dicas como essas também. Outra dica é da Irani Dutra da Silva. A Irani diz que já pegou algumas pias entupidas. Então, como a gente sabe que não pode mexer com produtos perigosos, o que ela faz? Ela faz uma mistura de vinagre, né, um copo de vinagre com 2 colheres de bicarbonato e água quente, e joga no cano. Não tem perigo, né? Ajuda a descer a gordura, e não é uma mistura que vai ser perigosa, né? Não vai fazer a cozinheira correr um risco mexendo com produto químico. Outra dica de limpeza é a reutilização da água da desinfecção de hortifrutis. Nós recebemos bastante dicas como essa também. Mas essa dica é da Sandra Maria de Lima Almeida. O que a Sandra faz? Depois de higienizar as verduras e legumes, ela utiliza a água para lavar o chão, né? Então eu achei uma boa dica, utilizar a água da desinfecção dos hortifrutis para lavar o chão. Bom, pessoal, como eu falei no início do vídeo, nós gostaríamos de comentar sobre todas as dicas que a gente leu, mas a gente tem 813 cozinheiros na rede e alguns enviaram até mais de uma dica. Então seria impossível a gente comentar sobre todas, apesar de todas terem sido analisadas. E eu espero que vocês gostem dessas dicas e vamos aguardar o próximo desafio. Até lá!